Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Ao lermos estes versículos iniciais, vamos procurar permitir que o Espírito Santo focalize os nossos corações naquilo que Ele quer nos falar. João 3:30. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Romanos 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E por fim, o nosso texto, que é o versículo-chave dessa conferência, Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez. Tu és o nosso pastor, nós somos o rebanho do teu pastoreio. Vem pastorear-nos com a tua voz. Queremos ouvir a voz do nosso pastor. Nenhuma outra voz nos é suficiente. Nós queremos ouvir a tua voz. Pela tua misericórdia e graça, fala conosco, Senhor. Encontra os nossos corações aquietados para te ouvir e receber as tuas palavras de vida eterna. E que elas possam, Senhor, frutificar nos nossos corações para a glória do teu próprio nome, Senhor. Nós entregamos esses momentos nas tuas mãos, ó Pai, no precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer uma pequena recapitulação, pequena mesmo, irmãos. Eu comecei compartilhando com os irmãos no primeiro dia, na segunda-feira à noite, já fazem 3 dias. Pela graça do Senhor, Ele nos tem abençoado esse tempo todo. E estamos então procurando abordar esse tema de Cristo formado em nós em 3 etapas. A primeira que já vimos, Cristo implantado em nós, a sua vida nos foi dada. Hoje queremos ver Cristo formado em nós, que é o tema dessa conferência, ou seja, como essa vida que nós recebemos toma forma, cresce, avança, se manifesta em nós. Para então amanhã
na última sessão da manhã, abordarmos o terceiro aspecto, que é o resultado desse processo em nós, que é Cristo glorificado em nós. Existe entre muitos cristãos um certo sofisma de que a vida espiritual, a nossa vida espiritual, ela cresce como que espontaneamente. Nós nascemos de novo, recebemos a vida de Cristo, e após isso, então, essa vida vai crescer espontaneamente nas nossas vidas. Basta que mantenhamos alguns hábitos, como ler um pouco da Bíblia, orar de vez em quando, ter alguma comunhão com irmãos e irmãs, ir a algumas reuniões. Alguns até vão a conferências. Mas a pergunta é: será que isso é suficiente para que Cristo seja formado em nós? Se essa é a nossa atitude, irmãos, então existe algo que está equivocado. A vida que nós recebemos, ela não é apenas uma influência ou um poder que por si só nos afasta do que é mal e nos conduz para aquilo que é bom. A vida de Cristo em nós não é assim, ela é uma vida pessoal. Uma pessoa veio habitar em nós. Ela não é apenas um poder, uma influência, é uma pessoa. Alguém veio viver em você e em mim. E esse alguém é o próprio Cristo, pelo Espírito Santo. João 14, 23, o Senhor nos diz ali o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Nós já falamos sobre isso na primeira vez. No novo nascimento, o Pai e o Filho, por meio do Espírito Santo, vêm habitar em nós. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, nesse trecho de João. A Trindade vem ser presente nas nossas vidas. E, meus irmãos, isso é algo glorioso. Isso é algo que deveria ocupar a nossa meditação cuidadosa. Em Gálatas 2, 19 e 20, Paulo dá um outro aspecto disso. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aqui, Paulo nos explica o pleno efeito da obra da cruz nas nossas vidas. Cristo vive em nós agora. Cristo vive a sua vida pessoal em nossa vida. Meus irmãos, quando nós falamos Cristo vive em mim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso não quer dizer que a nossa personalidade será anulada. Muitas pessoas, elas vão adiante do que a Escritura diz. E elas entendem, então, que nós não podemos mais pensar, nós não podemos mais sentir, nós não podemos mais querer, porque tudo em nós é tão corrompido que deve ser anulado. Não. Isso nos levaria à passividade. Não é assim que o Espírito Santo opera. O sentido disso, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, é que nós começamos a aprender a negar a primazia da nossa vida
de alma, da nossa vontade, do nosso pensamento, do nosso desejo, do nosso sentimento. Nós começamos a aprender a negar a primazia. Antes, nós andávamos no automático. Nós sabemos que o nosso pai natural, Adão, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ao invés de comer da árvore da vida. Por causa disso, por causa dessa desobediência, ele contaminou todo o seu ser. E ele fez com que a sua alma se tornasse dominante. Ele vive segundo o que pensa, segundo o que sente, segundo o que quer. Essa é a vida que nós herdamos por natureza do nosso pai Adão. Essa é uma vida doente, é uma vida centrada em si mesmo. E quando Cristo veio viver a sua vida em nós, e nós aprendemos a não viver mais por nós mesmos, quer dizer que a primazia dessa vida natural começou a ser negada para que Cristo tenha a primazia. Agora então nós reconhecemos que no novo nascimento tem uma outra pessoa vivendo em nós. E nós começamos então a ouvir essa pessoa. Começamos a dar lugar a essa pessoa. Começamos a perceber essa pessoa. Não só quando nós estamos nos momentos de oração, leitura da palavra, ouvindo a palavra de Deus na reunião, mas também no nosso dia a dia. Nós começamos a entender essa pessoa. Tem uma pessoa em nós. E nós interagimos com essa pessoa. E o nosso relacionamento com essa pessoa vai amadurecendo. E é assim que Cristo vive em nós. Hoje, então, nós queremos avançar para entender como é que Cristo é formado em nós. Nós vamos ver algumas coisas. Nós não vamos poder aprofundar uma série de outros aspectos, mas queremos salientar alguma coisa a respeito disso, principalmente da Epístola aos Romanos, capítulo 6 a 8. Então, eu gostaria de ver 3 estágios da formação de Cristo em nós, com os irmãos hoje pela manhã. Primeiro estágio, vamos ler Gálatas 5, versículos 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência ou o desejo da carne. Porque a carne milita ou deseja contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Nesse texto, nós temos esse primeiro aspecto que eu gostaria de salientar para os irmãos. A primeira coisa importante na vida cristã, irmãos, para que Cristo possa ser formado em nós, é nós reconhecermos que a partir do momento que nascemos de novo, se estabelece um conflito interior nas nossas vidas. E deve haver, então, um conhecimento experimental deste conflito. Uma percepção de que em nós existem 2 fontes de vida. Uma delas é a carne e a outra é o Espírito. Uma é a velha vida de Adão, o velho homem que opera no poder da carne. A outra é a nova vida de Cristo, que opera segundo o poder do Espírito Santo. Essas 2 fontes devem ser distinguidas. Meus irmãos, existem doutrinas por aí, entendimentos errados do novo nascimento, que falam que a nossa velha natureza ela foi erradicada quando nós cremos no Senhor. Ora, meus irmãos, é muito simples.
Nós podemos, por experiência própria, cada um de nós, afirmar que essa doutrina não tem sentido. Nós sabemos que existe em nós uma fonte de vida que não é o Senhor. Nós sabemos que há inclinações pecaminosas, que há impulsos inadequados. Então, quando nós tratamos dessa questão do crescimento da vida de Cristo em nós, é importante reconhecermos esse conflito em nós. Existem duas fontes opostas entre si que devem ser distinguidas. E o exercício da vida cristã é um progresso em identificar essas duas fontes. Nosso irmão ontem já falou de Hebreus 4:12. O texto de Hebreus ali nos diz assim, 4 versículo 12, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, aqui nós vemos a necessidade de distinção entre alma e espírito. Quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, imediatamente a sua alma se tornou super desenvolvida. E quando a palavra de Deus nos diz que alma e espírito devem ser separados, é por causa dessa condição natural que o homem herda de Adão. Todos nós somos assim, por natureza. E, portanto, a alma sufocou completamente o espírito. Aquele lugar onde a vida de Deus deveria habitar, aquele lugar onde o Espírito Santo vem habitar no novo nascimento, aquele lugar da onde devem irradiar as fontes da nossa vida. E é por isso que é necessário que haja essa separação. Por isso que o texto fala que a palavra de Deus que faz essa separação, ela vai nos capacitar a discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Por natureza, o nosso coração é corrupto. E por causa disso, nós não podemos confiar no nosso coração, na sua condição natural. Então a palavra de Deus vem, usada pelo Espírito Santo para nos fazer entender o que vem de um lado, o que vem do outro. É por isso que é muito importante que essa diferença seja deixada clara. Se essa diferença não ficar clara, meus irmãos, o nosso crescimento em Cristo vai ser grandemente comprometido e até mesmo impedido. Essa separação é necessária por causa do nosso costume de viver segundo a carne, segundo a velha natureza. Muitos crentes se converteram tarde na vida. Viveram anos e anos na carne. Outros crentes se converteram mais cedo, mas pouco conheceram dessa separação, desse conflito entre carne e espírito e da necessidade de discernir as fontes da sua vida. Por isso que é muito importante que nós venhamos a ser exercitados pelo Espírito Santo em distinguir as fontes do nosso viver. Separar alma e espírito não quer dizer cortar a ligação entre alma e espírito. Se isso acontecesse, se isso pudesse acontecer, qual seria o resultado? O mesmo que nós acabamos de falar. Passividade. A nossa alma é a nossa personalidade. E ela não pode ser anulada. Separar alma e espírito quer dizer romper o domínio da alma sobre o espírito. Quer dizer cooperar com o Espírito Santo para que haja esse rompimento.
de forma que a nossa alma aprenda a cooperar ativamente com o Espírito. Eu continuo usando, desenvolvendo a minha capacidade mental, mas agora a minha capacidade mental começa a aprender a servir ao Espírito Santo que habita em mim. Eu não nego meus sentimentos, mas eu começo a aprender a identificar os meus sentimentos com os sentimentos do Senhor. Os meus sentimentos que antes eram centrados em mim mesmo, que ficavam feridos quando eu ficava ofendido, que ficavam empolgados quando eu era satisfeito, que se moviam de acordo com o meu eu. Agora, eles começam a se identificar com os sentimentos do Senhor. Isso é transformação. A mesma coisa com relação à vontade. Antes eu ficava satisfeito com a minha própria vontade. E eu ficava frustrado quando a minha vontade não era satisfeita. Mas agora eu começo a aprender que essa vida que está em mim, ela tem uma vontade. E eu começo a conhecer essa vontade, a me identificar com essa vontade. E isso não é algo que acontece de forma autoritária, como se o Senhor impusesse a sua vontade sobre nós. Não. À medida, irmãos, que nós vamos conhecendo essa vontade, nós começamos a descobrir que andar nessa vontade é o que nos traz verdadeira alegria, verdadeira satisfação. Que quando nós negamos a nós mesmos e andamos na vontade do Senhor, nós encontramos alegria permanente. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito. E o nosso espírito é vivificado. Quando alguém se converte, essa pessoa tem uma parte do seu ser que estava mortificada, que estava semi-morta. Essa parte é reavivada. E essa pessoa que nasceu de novo, ela se descobre com novas capacidades, com novas faculdades. Hebreus 5,14 nos fala disso. Lá a palavra nos diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Faculdades espirituais que devem ser descobertas e exercitadas por nós. Note que o texto fala que essas faculdades, elas servem para discernir tanto o bem como o mal. A pessoa que não é regenerada, como é que ela faz para discernir o bem e o mal? Ela usa o fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Ela usa a sua própria alma. E nós sabemos que a nossa alma sozinha, qual é o centro de referência dela? É o eu. Nós mesmos. Mas aqui nós vemos que aquele que nasceu de novo, aqueles que cresceram, que são adultos, eles têm faculdades espirituais que devem ser exercitadas. E quando essas faculdades, essas capacidades espirituais são exercitadas, começa a ficar muito claro o que é o bem e o que é o mal. Não pelo nosso raciocínio isolado, não pela nossa própria vontade ou sentimento, mas porque nós, pelo Espírito de Deus no nosso espírito, começamos a perceber o que é bom aos olhos de Deus, o que é mal aos olhos de Deus. Então, essa é a vida cristã que nós recebemos. A tragédia disso é que muitos cristãos não exercitam essas capacidades ou faculdades espirituais. Ou exercitam muito pouco. Não avançam no exercitar estas faculdades. Se eles não avançam, eles permanecem crianças. Eles permanecem dependentes do leite. Eles permanecem dependentes dos outros. Eles não avançam em conhecer a Cristo, em ter Cristo formado neles, e ao mesmo tempo, eles são um peso para os demais irmãos, porque estão sempre precisando
ser assistidos, receber comida pré-digerida, receber leite. A questão importante, irmãos, é nós reconhecermos que há um conflito envolvido nisso. Embora nós tenhamos nascido de novo, o nosso velho homem, o nosso eu, ele não está nem um pouco disposto a ceder à sua posição de primazia. O velho homem aceita ler a Bíblia, aceita ir a reuniões, aceita até mudar alguns hábitos externos, mas não aceita ceder a sua liderança na nossa vida pessoal. O comando deve ser dele. Dizendo de forma mais clara, o comando deve ser nosso. Quando nós falamos do velho homem, nós gostamos de enxergar ele como uma coisa separada. Como se fosse alguma coisa em nós que já está apartada. Não, irmãos. O velho homem está aqui. Somos nós mesmos. E o caminho do crescimento cristão é quando nós identificamos que esse velho homem continua lá ativo. E quando nós tomamos a devida providência em relação aos seus impulsos, à sua mente. Nós vamos ver isso agora em seguida. Então, irmãos, esse conflito de Gálatas 5, ele deve ser reconhecido. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Paulo diz claramente: andais no espírito e jamais satisfareis a concupiscência ou o desejo da carne. Ou seja, se nós não andarmos no espírito, o que vai acontecer? Nós vamos certamente satisfazer os desejos da nossa carne. Não pense que andar na carne significa andar em pecados grosseiros apenas. Sem dúvida nenhuma que andar na carne é caracterizado também por pecados grosseiros, pecados que todo mundo sabe que é pecado. Andar na carne é andar em torno de si mesmo. É ter a si mesmo como centro de referência. É falar de si mesmo, é buscar o seu próprio interesse. É viver uma vida em que tudo orbita em torno do eu. Isso quer dizer uma vida onde a liderança do Espírito Santo ainda não se tornou real. A vida que nós recebemos, meus irmãos, é uma vida muito diferente da vida velha de Adão, da vida centrada no eu. A vida que nós recebemos é a vida de Cristo. É uma vida dependente do Pai. É uma vida que depende de um andar de comunhão com o Pai. E não só comunhão, mas uma comunhão responsiva. Uma comunhão que está diante dele, que o ouve e que responde ao seu falar, ao seu mover. Nós não vamos ter tempo de examinar aqui esse aspecto. Seria muito interessante que pudéssemos entrar na questão do modelo dessa vida. A vida que está em nós, que tipo de vida é essa? O Evangelho de João, ele nos descreve a vida do Senhor Jesus de uma forma muito peculiar. Ali nós vemos como o Senhor, sendo Filho de Deus, como ele vindo em carne, ele tendo se esvaziado da sua glória e da sua majestade, como ele aprendeu a obediência. Hebreus fala que ele aprendeu a obediência. Filipenses fala que ele tornou-se obediente. Como assim? Nós somos desobedientes. Sim, nós somos desobedientes inveterados.
Precisamos, sim, desesperadamente aprender a obediência com o Senhor. Mas o nosso Senhor é Deus. O Senhor, Ele é igual a Deus. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele se esvaziou, mas Ele é Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. E, portanto, aqui em sua humanidade, Ele teve que aprender algo que Ele nunca havia experimentado. Ele teve que aprender a ser obediente. Na Trindade só existe autoridade. Autoridade de plena harmonia. Mas agora, o Filho do Homem, nos dias da sua carne, Ele teve que aprender a obediência. Ele teve que aprender a ter comunhão com o Pai. Dia a dia, momento após momento. Conhecer o coração do Pai. Conhecer a vontade do Pai. E jamais andar à parte da vontade do Pai. Meus irmãos, o nosso Senhor, Ele poderia fazer o que quisesse de si mesmo. Porque Ele não tem pecado. Ele é perfeito. Mas como Ele seria o nosso Salvador? Como Ele poderia nos dar a sua vida de humanidade perfeita sem se tornar completamente obediente ao Pai? Por isso Ele aprendeu a obediência. Quando nós olhamos o Evangelho de João, nós vemos o Senhor dizer que o seu ensino, o seu falar, não era dele, mas era do Pai. Ele havia recebido as palavras que ele transmitia, ele havia recebido do Pai. Quando o Senhor é questionado quanto às suas obras, ele diz que as obras que ele fazia eram aquelas obras que o Pai lhe mostrava. Na sua comunhão com o Pai, o Senhor entendia quais eram as obras que ele deveria fazer. Os juízos que o Senhor fazia, os julgamentos, os discernimentos do Senhor eram justos, porque a sua motivação era a vontade do Pai. Era uma motivação perfeita. A partir do relacionamento que o Senhor tinha com seu Pai. Então tudo ficava muito claro para ele, em termos de julgamento. Os tempos na vida do Senhor, Ele disse para os seus irmãos: o vosso tempo sempre está presente, mas o meu ainda não é chegado, a minha hora ainda não é chegada. Os tempos do Senhor eram determinados pela sua comunhão com o Pai. Tempo de ir, tempo de ficar, tempo de fazer, tempo de permanecer. Os tempos do Senhor eram determinados por sua comunhão com o Pai. Os movimentos do Senhor eram feitos segundo a direção que o Pai dava. Na verdade, meus irmãos, quando nós vemos isso dito no Evangelho de João, nós estamos vendo o fruto de um aprendizado da obediência que veio desde a infância do Senhor. Aqueles anos ocultos em Nazaré, o nosso Senhor aprendeu a obediência. O nosso Senhor aprendeu a viver em comunhão constante com o Pai e fazer somente aquilo que agradava ao Pai, no tempo do Pai, no modo do Pai. Esse é o modelo. Essa é a vida que veio habitar em nós. A vida que está em nós é assim. Essa vida que nós recebemos pelo Espírito Santo é assim. É essa vida que deve crescer em nós. Gálatas 6:8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A questão é, no nosso dia a dia, irmãos, que vida nós estamos alimentando? A quem nós estamos alimentando dessas duas fontes que habitam em nós? Então, é muito importante que nós reconheçamos esse conflito entre carne e espírito. Reconheçamos em nós. Irmãos, não importa se nós já andamos 30, 40 anos com o Senhor, esse conflito sempre vai estar ali e ele deve ser identificado.
E não somente devemos identificar o conflito, mas nós devemos tomar uma posição nesse conflito. Esse primeiro aspecto que nós estamos falando é isso. Devemos reconhecer o conflito. E uma vez reconhecendo, tomar posição. Nós vamos defender o nosso velho homem? Nós vamos justificar o nosso velho homem? Ou nós vamos definitivamente tomar posição pelo novo homem? E não nos importar que o velho homem seja envergonhado. O Espírito Santo deseja falar conosco. O Espírito Santo deseja nos levar ao arrependimento. Meus irmãos, existem algumas disciplinas cristãs que têm sido abandonadas, porque elas não são atrativas para a carne, para o velho homem. Uma delas é o arrependimento. Como nós achamos que o arrependimento é para aqueles que não conhecem o Senhor ainda? Eles têm que se arrepender dos seus pecados. Mas, irmãos, o arrependimento é uma disciplina constante na nossa vida cristã. Deve ser. Porque o arrependimento é fruto de nós termos sido iluminados pelo Espírito Santo quanto a coisas que são indevidas na nossa vida. Essas coisas, elas devem ser reconhecidas, confessadas e abandonadas. Nós justificamos ou minimizamos a impureza, o amor ao mundo, as inimizades, os ciúmes, as invejas, as dissensões, as facções, a ira. Nós negligenciamos a palavra de Deus. Ficamos, por causa disso, conformados a essa cultura humanista de pecado. Isso significa que nós, na verdade, não reconhecemos o conflito. Nós estamos acomodando esse conflito. Nós não estamos tomando posição nesse conflito. Se nós estamos tomando posição, irmãos, então o arrependimento deve ser uma coisa constante na nossa vida. Na nossa vida com o Senhor, nós devemos, seguidamente, confessar ao Senhor os nossos pecados. E caso os nossos pecados envolvam outras pessoas, nós devemos pedir perdão a essas pessoas. Essa é uma disciplina fundamental na vida cristã. 1 João 1, versículos de 8 a 10. Olha o que João diz. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Portanto, irmãos, o arrependimento e a confissão são exercícios espirituais que devem ser constantes no nosso viver. E quando isso acontece, então, nós estamos demonstrando que tomamos posição nesse conflito entre a carne e o espírito. E isso é muito importante para a nossa saúde espiritual. Segundo aspecto na questão de Cristo ser formado em nós. Já vimos então, reconhecer o conflito e tomar posição nele, a favor do espírito e contra a carne. Segundo aspecto, contemplar a obra de Cristo na cruz. Se nós reconhecemos esse conflito, se nós tomamos posição, então, agora nós precisamos entender como é que nós podemos avançar. Como é que Cristo vai ser formado em nós? O velho homem e a sua energia carnal
devem perder o controle, para que o novo homem, segundo o Espírito de Deus, possa tomar a frente. Cabe, como nosso irmão Luiz tem falado bastante, enfatizado, cabe ao Espírito Santo formar Cristo em nós. Esse é o seu ministério entre os filhos de Deus. No entanto, irmãos, o Espírito Santo vai fazer isso com a nossa cooperação. A obra do Espírito Santo de transformação em nós, ela não é automática. Ela depende que nós estejamos ouvindo o Espírito Santo, atendendo a sua voz, obedecendo, passo a passo, momento após momento, em coisas pequenas, em detalhes da vida, em circunstâncias até inesperadas e também nas grandes coisas. A nossa cooperação é muito importante. E se nós progredirmos nesse caminhar, então o Espírito Santo vai destronar a carne e vai estabelecer o testemunho de Cristo na nossa vida. Para isso nós devemos dirigir os nossos olhos, em primeiro lugar, para a cruz de Cristo. Nós sempre pensamos, irmãos, na obra da cruz como aquilo que Deus fez por nós em Cristo. E realmente é maravilhoso nós contemplarmos a cruz dessa forma. Cristo morreu por nós. Ele pagou o preço das nossas transgressões, perdoou todos os nossos pecados. Ele nos justificou. Ele nos concedeu justiça em Cristo. Ele nos reconciliou com o Pai. Através da justiça que nos foi dada em Cristo, pelo sangue derramado, nós somos reconciliados com o Pai. Nós podemos nos achegar ao nosso Pai sem culpa, sem acusação. Que maravilha, não é? Ele nos livrou do juízo eterno. Ele nos deu a vida eterna, para que não temamos mais a morte. Esse é o aspecto objetivo da cruz. Deus já fez isso em Cristo. E nós olhamos a isso, ao que Deus fez em Cristo na cruz, e nós cremos, e nós recebemos tudo isso pela fé. Nós não temos que fazer nada senão crer. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é o que Cristo fez por nós. No entanto, existe um outro aspecto da cruz de Cristo, que é o aspecto subjetivo dessa cruz. Trata-se daquilo que Deus fez em nós. Não é somente por nós, é o que Ele fez em nós, lá na cruz. Esse aspecto da cruz se refere a algo interior, que é efetuado nas nossas vidas por meio do Espírito Santo. Esse aspecto exige fé, sim. É preciso crer. Mas também exige a nossa cooperação ativa para que ele se cumpra plenamente em nós. Vamos ler Romanos capítulo 6. Romanos 6, de 3 a 5. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Unidos com ele na sua morte, unidos com ele na sua ressurreição. Eu espero que esse trecho de Romanos fique claro para todos nós. Cristo não somente morreu por nós e nos concedeu, por sua graça, tudo aquilo que nos foi dado na cruz do Calvário, mas Cristo também nos incluiu na sua morte e na sua ressurreição. Nós somos unidos com ele
É o que diz a palavra aqui. Unidos com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Isso quer dizer que quando o Senhor morreu por nós naquela cruz, Ele nos carregou para dentro da sua morte com Ele. E quando Ele ressuscitou, Ele nos carregou com Ele mesmo na sua ressurreição. Essa é a união que nós temos em sua morte e ressurreição. Isso é algo que nós devemos experimentar. Na sequência, Romanos nos dá 3 estágios que nos conduzem nessa experiência, irmãos. O primeiro é logo em seguida, no versículo 6 do capítulo 6. Quando nos é dito o seguinte: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja anulado, e não sirvamos o pecado como escravos. Então, primeiro nós devemos saber esse fato que foi declarado nas Escrituras. Fomos unidos com a sua morte. Fomos unidos na sua ressurreição. E desse modo, o nosso corpo deixou de ser instrumento do pecado. Isso é um fato. A nossa união com a morte de Cristo, ela terminou com essa instrumentalidade do nosso corpo para pecar. Paulo não está aqui dizendo que o nosso corpo é um corpo onde está sediado o pecado. Se fosse isso, bastaria nós termos um rigoroso autocontrole da nossa vida. Bastaria desenvolvermos um tipo de ascetismo. Não, o que Paulo está dizendo é que o corpo, ele se tornou o instrumento do pecado. É através do corpo que nós pecamos. E aqui ele está dizendo que a nossa união com Cristo crucificou o nosso velho homem. E isso libertou o corpo de ser instrumento do pecado. Isso é um fato, irmãos. É um fato afirmado aqui. E o que Paulo nos diz é que nós precisamos saber isso. Nós precisamos guardar isso na nossa mente e no nosso coração. Sabendo isso, foi crucificado com ele o nosso velho homem. Fato seguinte, segundo fato nessa sequência, Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Então, em segundo lugar, após o sabendo, vem o considerai-vos. Nós devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Saber e considerar são duas coisas diferentes. Saber significa tomar conhecimento. Esse tomar conhecimento é importante. Nós devemos entender o que é esse fato de Deus. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Nós somos unidos à sua morte. Ele não somente morreu por nós, nós morremos com ele. E nós também ressuscitamos com ele. Fomos unidos à sua ressurreição. Então isso é um fato a saber, a meditar, a considerar, a ter sempre diante de nós. É um fato. Mas considerar significa tomar o fato para dentro de nós. Trazer aquilo como uma realidade pessoal. Fazer com que isso seja algo concreto para nós. Isso tem relação com a fé. A fé é que torna o fato algo concreto para nós. A fé é essa faculdade espiritual pela qual eu vejo que Deus fez algo e então eu tomo aquilo para mim. E o Espírito Santo torna isso algo real. Então, considerai-vos depois de saber. E por fim, Romanos 6,13.
Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, em terceiro lugar, após saber, após considerar-se, nós devemos nos oferecer. Antes os nossos corpos, os nossos braços, nossa mente, nossos olhos, nossas pernas, todo o nosso corpo era instrumento do pecado. Mas agora que essa vida está em nós, essa vida deve então fazer com que o nosso corpo seja instrumento de justiça, segundo Deus. Então esse é o nosso oferecimento. Nós fazemos uma oferta de nós mesmos a Deus, em função dessas realidades que nós tomamos para nós pela fé. Esse é o caminho da santificação. Portanto, irmãos, o caminho para que Cristo seja formado em nós tem como fundamento a obra que Cristo fez por nós na cruz. Nós olhamos para o que Ele fez por nós. Meus irmãos, nós não podemos pensar que nós vamos crescer em santidade, que nós vamos experimentar a morte do velho homem e a ressurreição do novo homem, a parte de contemplarmos o que Cristo fez por nós na cruz. Então é muito importante que nós vejamos esse segundo aspecto da cruz, o aspecto subjetivo. Fomos colocados, unidos na sua morte. Assim como fomos unidos à sua ressurreição. Cristo fez isso já no Calvário. Mas nos cabe entrar na experiência disso no dia a dia. E aí nós chegamos então ao terceiro ponto. Reconhecer o conflito, tomar posição no conflito. Primeiro ponto. Contemplar a obra de Cristo na cruz, no seu aspecto subjetivo. Segundo ponto. Agora, o terceiro ponto. Depender do Espírito Santo. Nós sabemos que todas essas instruções dadas em Romanos 6, elas têm a sua sequência na epístola, no capítulo 7. E nós sabemos que o capítulo 7, para aqueles que estão entusiasmados lendo as coisas do capítulo 6, a segunda parte do capítulo 7, ela parece um banho de água fria. Porque ali nós vemos Paulo descobrindo a força, a tremenda força de um inimigo interior para que ele possa avançar em Cristo. Há um inimigo que quer impedir esse avanço, que quer paralisar, que quer anular esse avanço. Ao buscar essa experiência da sua união com Cristo na sua morte e ressurreição, ao buscar o exercício disso, ao saber, ao considerar-se pela fé morto para si mesmo e vivo para Deus, e ao oferecer os seus membros como instrumentos de justiça, Paulo descobre o poder do pecado em si mesmo. Essa é a mesma luta da qual ele fala em Gálatas 5. A luta entre a carne e o espírito. Ele é levado a confessar: eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Meus irmãos, Paulo está fazendo aqui uma referência à sua experiência espiritual. E eu pergunto, irmãos, será que nós já fizemos essa confissão? Nós mesmos? Eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado.
Será que houve um momento na nossa vida em que nós descobrimos isso? Em que nós tivemos essa crise? E essa crise nos marcou, de modo que nós não confiamos mais na carne? E que nós seguimos desconfiados da carne? E que nós seguimos sensíveis ao Espírito Santo para tudo aquilo que Ele nos diz que é da carne? De modo que possamos levar isso ao altar da morte, na cruz. Já admitimos para nós mesmos que há uma natureza carnal em nós? Será que nós somos melhores do que Paulo? Ele confessa: o pecado habita em mim. Ele admite que na sua carne não habita bem nenhum. Isso está tudo em Romanos 7. Amados, essa descoberta do terrível poder do pecado que habita em nós, ela precisa ficar clara. Essa descoberta de que há um velho homem e que ele deseja nos conduzir, nos inclinar, nos impulsionar a viver segundo a carne, a viver segundo este mundo, ela é muito importante para nós. Às vezes eu penso, irmãos, que nós não temos noção de como nós somos perigosos. Às vezes a gente vê uma instalação elétrica, né, que tem aquele raiozinho, né, desenhado, né, uma caveirinha e 2 ossos, né, que é para as pessoas se afastarem dali, né, porque aquilo ali é um lugar que tem perigo, né. Meus irmãos, nós somos assim por natureza. Nós somos perigosos, porque esse velho homem está em nós. Pela graça de Deus, todos nós temos em alguma medida aprendido algo do Senhor para negar esse velho homem e dar lugar a Cristo. Mas, irmãos, nós jamais podemos ser negligentes. É por isso que nós precisamos cultivar essa relação de comunhão dependente com o Senhor, para que não haja lugar para que esse velho homem se manifeste. Pode ser que aqueles pecados mais evidentes, você já esteja livre deles por muito tempo. Mas não se engane, meu irmão, a carne é sutil. A carne, ela pode ser elegante. A carne pode ser espiritual. Pode ser até bíblica. Então, que o Senhor nos leve a esse reconhecimento, essa consciência de que enquanto nós vivemos aqui nessa vida, meus irmãos, nós temos em nós essas 2 fontes. E se nós formos negligentes, se nós começarmos a alimentar a fonte errada e negligenciar a fonte correta, nós vamos andar na carne. Mas, graças a Deus, porque a libertação está no capítulo 8 de Romanos. Romanos 8, 1 e 2. Vamos ler. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Duas leis aqui. A lei do Espírito da vida e a lei do pecado e da morte. Por meio de Moisés, Deus estabeleceu uma lei. E o próprio Paulo nos diz em Romanos 7 que essa lei é espiritual, é santa, justa e boa. Não pense que a lei, por causa da graça, ela foi descartada. Não. Nosso irmão falou sobre isso ontem. Sobre o fato de que hoje existe um evangelho que diz que não tem mais lei, não tem mais regra, tudo é graça. Não. O que o Senhor disse sobre a lei no Sermão do Monte? Não passará um i ou um til da lei, sem que tudo se cumpra. E ele disse, eu vim para cumprir e não para revogar. E a vida de Cristo em nós, ela vem para que a lei seja cumprida. Pela força e o poder do Espírito Santo.
Então, essa lei é espiritual, justa e boa. Ela deve ser cumprida em nós, a lei de Deus. Não foi revogada nem será. No entanto, o pecado entrou em nós com a desobediência de Adão e Eva. E por causa disso, um princípio de vida foi enraizado em nós, que é o princípio da desobediência. Este princípio nos aprisionou a uma lei, e essa é a lei do pecado e da morte. Estamos debaixo dessa lei. Segundo essa lei, nós sempre iremos pecar. E como resultado, fruto dessa lei, nós iremos morrer. O salário do pecado é a morte. Isso está na nossa Constituição, essa lei está gravada na nossa Constituição. Nós pecamos porque temos a natureza de pecadores. Ninguém aprende a pecar. A filosofia desse mundo diz que as pessoas são ensinadas a serem más. Não, nós somos maus por natureza. Porque habita em nós uma vida que é corrompida. E ela segue uma lei que se chama lei do pecado e da morte. Essa lei é como a gravidade. A massa da Terra, nosso planeta, ela atrai os objetos que estão sobre ela para o seu centro. Newton foi inspirado a formular a lei da gravidade ou da gravitação universal, né? Após ele ter notado uma maçã cair de uma árvore sobre a qual ele estava sentado. Tem algumas fábulas que são acrescentadas, né? Alguns dizem que a maçã caiu na cabeça do Newton, né? Mas o que os historiadores dizem é que isso não aconteceu. Ele simplesmente reparou que a fruta, pum, caiu. E ele não descobriu aquilo naquele momento, assim, descobri a lei da gravidade. Não, aquilo ficou como um fato. E anos depois, Newton, pensando, formulou essa lei. Mas o que importa, existe a lei da gravidade, né? Não adianta, qualquer coisa que eu jogar aqui, não vou jogar a minha Bíblia, né, irmãos? Mas ela vai ser atraída pelo centro da Terra, né? Porque existe essa lei, e essa é uma lei irrevogável aqui na Terra. Ela sempre ocorre. Quando nós viajamos, muitos talvez tenham vindo para cá de avião, né? Até São Paulo, até alguma cidade próxima. Um jato comercial, desses que nós usamos para voos domésticos, ele quando está cheio, ele pesa de 60 a 80 toneladas. Como é que esse peso todo pode ser erguido da terra e vencer a lei da gravidade? E viajar a quilômetros de altura e chegar ao seu destino? Isso acontece porque o avião tem as turbinas e o empuxo gerado por essas turbinas, ele é amplamente suficiente para levantar essas 60 a 80 toneladas, erguer o avião do solo, levar ele para uma grande altitude, fazê-lo percorrer toda a distância até o seu destino. O que isso quer dizer? O empuxo dessas turbinas venceu a lei da gravidade. A força dessas turbinas supera a atração terrestre e permite que o avião, então, vença a lei da gravidade. Meus irmãos, assim é a lei do Espírito da vida. O Espírito Santo veio habitar em nós. E por meio dele, por meio dessa habitação, a lei do pecado e da morte é vencida. A segunda lei é superior à primeira. Mas lembre-se, é necessário que você permaneça dentro da esfera da segunda lei. Qualquer objeto que está fora do avião, ele vai imediatamente ser atraído para o solo. Então, essa é a lei do Espírito da vida, é uma lei superior.
se você estiver debaixo da vigência dessa lei, você vence a lei do pecado e da morte. Você lembra do livro de Esther? Eu creio que todos aqui já leram o livro de Esther, mais de uma vez, né? Se não leram, é bom ler, irmãos. Lá no livro de Esther tem uma história, que ela é uma espécie de parábola, uma figura. Nós vemos lá o rei Assuero, o rei da Pérsia, e nós vemos que ele tem um primeiro-ministro chamado Amã. É um perverso primeiro-ministro. Amã, ele recebeu do rei o anel para colocar o seu selo nos decretos reais. E, por meio dessa autoridade, ele publicou um decreto para eliminar o povo judeu, para massacrar os judeus em todo o Império Persa. Segundo a lei dos medos e dos persas, que a gente lê lá tanto em Daniel como em Esther, segundo a lei dos medos e dos persas, ninguém podia revogar decretos assinados com o anel do rei. Os decretos do rei são irrevogáveis. Vocês lembram da história de Esther, né? Que Amã foi revelado, seus intentos perversos foram revelados, né? Esther foi usada para que ele fosse exposto. E ele foi enforcado. Mas o problema continuava. O decreto de eliminação e massacre dos judeus continuava vigente e não podia ser revogado. Não tem jeito. Qual é o jeito? Aí nós vemos Mordecai. Mordecai é um tipo do Espírito Santo nesse livro. O que Mordecai faz? Ele escreve um novo decreto. Ele não muda o decreto anterior, mas por meio do novo decreto, os efeitos desse decreto superam o decreto anterior. Como o primeiro decreto ainda estava válido, os inimigos dos judeus em todo o império poderiam ainda se levantar, atacá-los, matá-los e tomar suas propriedades. Mas agora, com o segundo decreto, os judeus receberam uma autorização real para se preparar, se defender e até mesmo contra-atacar os seus inimigos. Nós sabemos como eles usaram essa lei a seu favor, né? Então, eles venceram. Isso é uma figura da lei do Espírito da vida. A lei do pecado e da morte, ela não foi revogada. O velho homem ainda habita em nós com as suas inclinações, com as suas tendências, com seus apelos. Mas uma lei maior foi publicada pelo Espírito Santo de Deus, a lei do Espírito da vida, que triunfa sobre a lei do pecado e da morte. Então, meus irmãos, se nós vivemos no contexto dessa nova lei, se nós andarmos no Espírito, então essa lei se torna real em nós. E por meio desta nova lei, de viver na esfera dessa lei, todas as manifestações da carne serão vencidas. E as virtudes da vida de Cristo serão manifestadas. Esse é o caminho. Tem dois aspectos em Romanos 8 ainda, que nós devemos chamar a atenção, que se referem à prática, ao cuidar para que vivamos na esfera dessa nova lei. Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se nós andarmos no Espírito, essa experiência de mortificação deverá ser uma experiência cotidiana.
Meus irmãos, nós não gostamos de falar em mortificação. Nós queremos vida, nós queremos ser vivificados. Mas não pode haver ressurreição sem haver a operação da morte. Então, pelo Espírito, não é você, meu irmão, não é você, minha irmã, que mortifica, não, é o Espírito Santo. Ou seja, quando você percebe aquela manifestação da carne, quando você percebe aquele sentimento inadequado, aquele pensamento, e o Senhor lembra você que isso não é dele, então você olha para a cruz de Cristo e você lembra: eu fui unido com Ele na sua morte, e portanto eu recuso esse tipo de coisa. Se por acaso você já pecou por causa disso, então confesse o seu pecado ao Senhor, denuncie o seu velho homem e siga a sua vida. Mas não deixe isso passar assim de qualquer jeito. Nós vamos notar que, se nós caminharmos assim, que haverá uma crescente sensibilidade da nossa parte para os feitos do corpo ou para as manifestações da carne. No início da nossa vida cristã, talvez as coisas mais grosseiras, elas ficam claras. Mas à medida que nós vamos caminhando, meus irmãos, nós vamos percebendo as sutilezas da nossa carne, do nosso eu. As sutilezas dos enganos de Satanás. As seduções desse mundo. Nós começamos a ficar sensíveis, porque o Espírito Santo de Deus começa a falar conosco, a se mover em nós. Cada ocasião, cada sentimento de arrogância, cada ciúme, cada ferida sentimental, cada coisa desse tipo deve ser levada ao altar de morte. Não importa se são atos pecaminosos, se são desobediências ou são apenas pensamentos ou intenções. Tudo isso deve ser levado à cruz de Cristo, ao fato de que nós somos unidos na sua morte. Romanos 8:11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então a parte negativa desse processo é completada com a parte positiva. Assim como o Espírito Santo nos concede o poder para mortificar os feitos do corpo, o mesmo Espírito nos leva à experiência da ressurreição. Assim nós andamos em novidade de vida. Mas, irmãos, não podemos pular etapas. Não pode haver ressurreição sobre aquilo que não passou pela morte. Mas aquilo onde a morte operou, ali a vida do Senhor se manifesta. E a vivificação. É assim que Cristo é formado em nós. Dessa forma, Ele vai sendo edificado, formado nas nossas vidas. Se nós atendermos ao Espírito Santo, Ele vai falar com a nossa consciência. A consciência é uma função do Espírito. Meus irmãos, isso é um aprendizado. Nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Essa voz sempre vem de acordo com a palavra de Deus. Tenhamos cuidado com isso. Por isso é tão importante que nós sejamos ricos da palavra de Deus. Estejamos sempre nos enchendo com a palavra de Deus. Estejamos permitindo que essa palavra nos lave. Lave as nossas mentes, lave os nossos sentimentos. Que essa palavra crie em nós uma cultura
Cultura são valores pelos quais nós vivemos. Essa palavra deve nos lavar, deve nos formatar de uma maneira que aí nós vamos poder ouvir a voz da consciência. O Espírito Santo precisa dessa base para falar conosco. E Ele vai falar. E se nós ouvirmos a voz da consciência, o Senhor vai nos dar mais oportunidades de ouvi-lo. Se nós não ouvirmos, nós podemos entristecer o Espírito de Deus. Se seguirmos não ouvindo, nós podemos apagar o Espírito de Deus. E Paulo fala a Timóteo da possibilidade de fazermos isso tanto que a nossa consciência fica cauterizada. Ela se torna tão dura e rígida que ela não tem mais maleabilidade para que o Espírito Santo venha falar conosco. Se porventura nós notamos algo disso na nossa vida, meus irmãos, que nós nos arrependamos, confessemos ao Senhor e venhamos a pedir para Ele: Senhor, fala comigo novamente, eu quero aprender. Esse é o caminho para nós ouvirmos a voz de Deus. Eu concluo citando esses dois aspectos complementares. Por um lado, nós contemplamos a obra consumada de Cristo na cruz, em nós, o seu aspecto subjetivo. E por outro lado, trazemos essa obra continuamente para as nossas vidas, pelo Espírito Santo. Eu gostaria de mencionar a Epístola aos Colossenses, que eu acho que é muito ilustrativo. Colossenses 3, versículos 2 a 3. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Preste atenção, irmãos, aqui nesse trecho, o tempo é passado, pretérito. O sentido é que nós já morremos, porque morrestes. Isso já aconteceu em Cristo, porque nós somos unidos na sua morte. Agora veja Colossenses 3:5, logo em seguida. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Fazei, pois, morrer. Então, morrestes. É um fato. Foi consumado por Cristo. Fomos unidos com Ele. Agora nós trazemos isso. Fazei morrer na força e no poder do Espírito Santo. Isso é algo, então, o segundo versículo que nós devemos fazer hoje, agora, continuamente. Não há contradição alguma nisso, né? Mas há um fato concreto, efetuado para conosco no passado, em Cristo na cruz, e que deve ser trazido para a nossa experiência diária, hoje, agora. Mais dois exemplos desse mesmo tipo de coisa em Colossenses. Ainda no capítulo 3, versículos de 9 a 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui, novamente, dois fatos do passado. Vos despistes do velho homem, e vos revestistes do novo homem. Isso tem relação com o velho homem, do qual nós nos despimos, e o novo homem em Cristo, do qual nós nos revestimos. Isso ocorreu na cruz de Cristo. Ele fez isso por nós, Ele nos uniu na sua morte e na sua ressurreição. Agora, vá um pouquinho para trás, Colossenses 3:8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Aqui é presente, despojai-vos. Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão,
de longanimidade. Tanto em Colossenses 3,8, despojai-vos, como Colossenses 3,12, revesti-vos. O tempo da ação é presente, é agora. É algo que nós devemos fazer em função de uma realidade passada. Então, irmãos, o nosso viver hoje é um viver de olhar para o que foi feito em Cristo, aquilo que Ele consumou na cruz, percebermos a nossa união com Ele na sua morte e na sua ressurreição. E, pelo Espírito Santo, trazermos essa realidade para o nosso viver a cada momento, pelo poder do Espírito Santo. É assim que Cristo é formado em nós. É desse modo que a sua vida cresce em nós. É desse modo que nós diminuímos e Ele cresce. Isso é um processo e nós vamos aprendendo a ouvir essa vida que está em nós, a entender o poder dessa vida e a recusar os apelos da vida velha para que essa vida nova se manifeste em ressurreição. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender esse caminho cada vez mais. Amanhã nós vamos ver o corolário, o coroamento desta vida, que é a glorificação. Há um objetivo. Nós não estamos simplesmente, dia a dia, nos identificando com a morte de Cristo e experimentando a morte do velho homem. E também, ao mesmo tempo, nos identificando com a sua ressurreição e experimentando a novidade de vida. Isso tem um propósito maravilhoso, que é a glorificação. Mas isso é assunto para amanhã. Vamos orar então, irmãos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, te bendizemos. Senhor, queremos expressar diante de Ti o desejo de progredir na caminhada contigo. O nosso desejo é que Tu sejas formado em nós, que Tu sejas visto em nós, que o Teu testemunho seja reconhecido em nós. Ó Senhor, que ao invés da nossa vergonhosa pobreza, da nossa arrogância, da nossa vaidade, da nossa superficialidade, que, Pai, o Teu Filho possa ser visto em nós. Dia a dia, momento após momento, Ele possa ser testificado pelo poder do Teu Espírito. Senhor, ensina-nos a andar assim, dia a dia, a conhecermos mais da Tua maravilhosa obra e trazermos essa obra para a nossa experiência, Senhor. Ó Senhor, nós confiamos na condução do Teu Espírito Santo e desde já Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém.